projeto, patrocínio do SEBRAE e da BDI, a parceria com a HSM, esse ano é o nosso segundo ano de parceria com a HSM, já na nossa 4ª edição, e o apoio da ABIT, da ABRE, né, que está trazendo essa palestra, Anfacer, Consulado Geral Britânico de São Paulo, Programa Brasileiro de Design, do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, Tex Brasil, Vinícola Aurora e Iemini. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvir um setor da economia, né, indústria de vidro, e a apresentação vai ser da Marta Oliveira. Ela trabalha há mais de 15 anos no mercado de beleza, tendo passado por empresas multinacionais e nacionais. Atualmente é responsável pela área de desenvolvimento de novos negócios e marketing do Grupo Witton Brasil. E a palestra será sobre a importância do design como ferramenta estratégica para a indústria de embalagem de vidro para o mercado de perfumaria e cosméticos. Obrigada, boa palestra. Boa tarde ou boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por estar aqui. Acho que eu vou falar assim. É um tema meio pretensioso, mas eu acho que a minha intenção aqui é um público muito abrangente, a gente nunca sabe quem vai encontrar, é mais fazer um depoimento e contar a história, porque imagino que todo mundo que esteja aqui já conhece de design, design thinking, lean design, etc. Então, a minha intenção é falar um pouco do mercado de perfumaria e cosméticos. O Brasil hoje disputa, dependendo da variação cambial, primeiro, ou segundo, ou terceiro mercado do mundo. E, então, é um player importante, mesmo porque, se a gente considerar o critério geográfico, ele é cada vez menos relevante quando a gente pensa uma marca global, quando a gente pensa um lançamento e os subsequentes rollouts, né? Então, a ideia aqui da minha... Quantas pessoas aqui têm intimidade com o mercado de perfumaria e cosméticos? Só para eu não ser muito redundante. Ufa, ainda bem que é a minoria, senão eu ia ter que fazer outra apresentação. Então, vamos lá. Vocês podem ficar à vontade para fazerem perguntas se quiserem, tá? Deixa eu pegar aqui os devices. Bom, eu vou começar com um slide, como fui convidada pela ABRE e pela BDesign, né, de falar um pouquinho da finalidade da embalagem na maioria dos mercados, ou melhor, em todos os mercados, né? A embalagem existe para atender às necessidades da sociedade, né? Então, ela tem alguns objetivos que são fundamentais, a saber conter, proteger, transportar, né? Se a gente pensar na complexidade dos aglomerados humanos, o mundo não seria possível tal como ele é hoje sem a embalagem, né? Então, ela tem, sim, um papel, inclusive, social, de, ao prolongar, por exemplo, a vida do alimento, permitir com que a fome no mundo seja minimizada. Ou seja, há várias maneiras de você ver a embalagem. Ela, ao longo do tempo, se a gente for olhar, ela vai incorporando novos materiais e novas tecnologias. Então, a embalagem, sempre que existe uma mudança tecnológica, ela pode ser incorporada e, dependendo do que acontece, existe uma ruptura. Bom, dado esse aspecto abrangente do que e por que existe a embalagem, eu vou já começando a falar do mercado de perfumaria e cosméticos. O mercado de perfumaria e cosméticos, ele funciona, por exemplo, diferente de outros mercados onde a embalagem não tem tanta importância, basicamente por causa deste senhor que está aí, François Coty. A parte dessa ideia da embalagem transportar, proteger o seu conteúdo, em 1908, o François Coty teve uma ideia, e ele introduziu essa ideia que revolucionou todo o mercado de beleza, né? Ele disse o seguinte, que o frasco, que a embalagem, não deveria apenas transportar, proteger o seu conteúdo, ele deveria evocar o seu conteúdo. Então, o frasco, a partir desse momento, ele ganha uma dimensão figurativa, uma dimensão de símbolo. Então, olha, tem essa frase que ficou bastante célebre, né?
dê a uma mulher o melhor produto que você pode fazer, apresente-o num perfeito frasco, com uma beleza, com uma bela simplicidade, um gosto impecável, e peça para ela pagar um preço razoável, e vai ser o nascimento de um negócio como o mundo nunca viu. Parece profecia, foi o que aconteceu, né? E ele, nessa época, ele fez o quê para promover essa ideia? Ele chamou grandes mestres do design lá daquela época. São famosos, assim, para grande público, os frascos de René Lalique. Então, tantos que são obras de colecionador, tem lugar em museus e tudo. Tudo isso para dizer o quê? Que, então, a embalagem, o frasco de perfume, o frasco de vidro, dentro deste mercado, ele tem um lugar em especial. Ele se confunde, muitas vezes, com a identidade do produto, né? E trabalhar nessa fronteira entre produto, entre marca, entre a materialização de um sonho, porque o perfume é uma coisa muito etérea, é um desafio constante no nosso dia a dia. Cada vez mais a gente vai vendo que o tempo que a gente tem para conciliar esses diversos vertentes é menor, né? Então, como eu falei, a partir do Coty, o frasco, ele então vai estar dentro desse todo aí, que é o perfume, a fragrância, né, o nome, a marca, a expressão gráfica. O frasco conversa com cartucho, e quando eu falo, por exemplo, que existem as rupturas tecnológicas que são incorporadas na embalagem, isso a gente vê muito nas artes gráficas. Se hoje eu tenho, sei lá, uma pintura holográfica, eu tenho já uma expectativa de que isso seja possível no frasco de vidro, ou que eu consiga refletir isso de alguma forma. O que é interessante é que a embalagem também, ela, além de mídia, no ponto de venda, e eu nem estou entrando por esse caminho, eu estou pensando mais a embalagem como um símbolo, muitas vezes ela funciona como um avatar. Ela catalisa as nossas esperanças, os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Pode falar, Gi. I'm sorry. Não precisa ficar atrás. Eu vou ficar atrás para... Estou muito andando. Corta essa parte, tá? Então, ela tem esse poder de corporificar, muitas vezes, uma cultura, uma civilização e uma época, né? Tenho 2 slides que contam aqui a história da Witton, que é a empresa que eu represento, de onde eu venho, só para contextualizar quando eu vou falar de como a indústria trabalha com design, né? Então, a Witton é uma empresa que teve origem alemã, nasceu americana, na cidade de Millville, lá no século XIX. E aí, em 1952, veio o filho do dono para o Brasil e abriu a Witton Nacional. A gente ficou lá na Anchieta, que era uma estrada moderna na época. E aí, na década de 90, ela tem um capital 100% nacional. E a história da Witton se confunde com a história da embalagem de perfume no Brasil. E aí, a minha ideia aqui nessa palestra é contar como que, desde a década de 50, a gente lida com essa realidade de fazer perfume no Brasil, de lidar com as dificuldades do país e de tentar fazer arte, que é o nosso dia a dia, né? Um marco que foi aqui, porque a Witton, como indústria de vidro, não sei se vocês sabem, existem poucas indústrias de embalagem de vidro no mundo, né? Acho que são grandes 5 operações, e o vidro, enquanto material, assume um lugar bastante importante dentro dessa indústria, por tradição. A Witton começou a sua história para fabricar esse frasquinho aí de penicilina. A penicilina tinha sido inventada, teve o pós-guerra, tinha que curar um monte de soldado, e o Brasil importava frasco de vidro, que era muito caro, então veio a Witton abrir a sua unidade para cá. Então, ela também tem uma história muito grande, que está fora do escopo aqui, dentro do mercado farmacêutico. Bom, isso posto, como era, então, o mercado de beleza?
Bom, é importante lembrar, não sei se todo mundo aqui sabe, que o hábito de se perfumar, ele veio para o Brasil junto com a corte portuguesa, né? Então, a corte chegou ao Brasil, vinham com aqueles pequenos frascos, que eram os pequenos luxos, né? Aí, o hábito de tomar banho todo dia veio da senzala para a Casa Grande, e até hoje a gente vê isso, né? Eles acham que perfumar o corpo, você está se protegendo das doenças. Então, você tem o banho de cheiro, ou então dos maus espíritos, o banho do descarrego. Você vê o culto do descarrego hoje em dia, né? Então, você vê que esse viés cultural ainda perpetrado no produto. Então, nesse período, imagina assim, corte portuguesa desembarcando no Rio de Janeiro, já nomes despontam nesse período. Então, a gente tem a Casa Granado, Perfumaria Canites, ou Canites, e o José Milani, que depois, mais tarde, se transformaria na Gessi. Aí a gente não pode deixar de fazer uma associação do mundo da beleza com o mundo da moda. Quem lembra desse Denner costureiro aqui? Acho que ninguém lembra. Alguns lembram, né? Alguns lembram. Em 1957, esse costureiro, que foi famoso, ele inaugurou o ateliê dele no Brasil, aqui em São Paulo, na Praça da República. Isso mudava bastante o paradigma, porque até então as mulheres da alta sociedade tinham que ir para a Europa para se vestirem. Ninguém comprava roupa do casamento no Brasil. A partir daí, então, a roupa brasileira começou a ter estilo próprio. Então, eu estou falando de roupa, mas você pode ver design também na roupa, né? E aí tem essa frase que ele cunhou. Há uma grande diferença entre a mulher bem vestida, a mulher chique e a mulher elegante. Agora eu criei uma nova categoria, a mulher luxo. Muita pretensão, né? Mas foi o início dessa, vou chamar, autoestima criativa brasileira. A moda também ganhou espaço na televisão, e aí veio o Clodovil. Vocês se lembram do Clodovil? Também teve um programa muito famoso, ele era bonito na ocasião. E ele, com aquele jeito peculiar de ser, ele trouxe para o cotidiano do brasileiro que a consciência estética não necessariamente tem que depender da condição econômica. Bom, e aí vai florescendo, eu estou colocando aqui algumas imagens de produtos antigos, para vocês terem uma noção da evolução do design, está vendo? Ó, eram objetos decorativos. E coloquei este daqui também, que é a seiva de alfazema da Procter & Gamble, que foi um grande sucesso. Aí, nos anos 50, a Avon veio para o Brasil. E a Avon veio para o Brasil e precisava, com grandes volumes, multinacional, produzir. A Whittle foi parceira da Avon desde o início. Tempos depois, quando ela criou o conceito novo de produto anti-idade para a mulher comum, não aquelas milionárias, que ela lançou o Renew. Para vocês terem uma ideia, da previsão inicial de vendas, ela vendeu 6 vezes mais do que ela esperava. Isso significava que a gente vendia um frasco de Renew a cada 1,5 segundos. Isso significava também a capacidade de resposta que a gente teve que ter, enquanto indústria, para dar conta dessa oversale, dessa venda acima do limite. Olha aqui os decorativos, que bacana, Avon. Mostro para vocês verem a diferença do que era ontem e hoje. E na esteira da Avon surgiram nomes como Christian Grey. Olha essa Nossa Senhora. Até hoje eu tento vender para a Igreja Católica e não acho interlocutor. Estou brincando. Aí, na década de 60, surgiu o primeiro perfume de luxo 100% nacional. Era o Rastro,
Foi criado por Apalício Basílio, que tinha uma boutique ali na região da Augusta, que está voltando a ser fashion de novo. Então, esse foi assim, um marco da perfumaria nacional. E aí, na década de 70, a produção de frascos teve grande impulso. Era a época que tinha aquelas marcas internacionais sendo produzidas aqui no Brasil, e aí a gente teve que expandir bastante a capacidade. Aí, já no final da década, o Luiz Seabra inaugura a Natura, que vocês conhecem, lançando um conceito, né, mais voltado para, hoje a gente chama de sustentabilidade. Começou numa pequena loja aqui em São Paulo, e a gente está com ele desde o início. A gente está com a Avon desde o início, a gente está com a Natura desde o início, e a gente está com o Boticário desde o início. E é importante falar desses três, que a gente chama de Santíssima Trindade, porque o mercado brasileiro ele também tem a sua peculiaridade. Você tem 80% do mercado concentrado na mão de 3 clientes, né? Mas o importante de ver é que quando tanto Miguel quanto Seabra eles foram lá na porta da Wheaton, eles eram pequenos. Então, faz parte do DNA da Wheaton fomentar e acreditar. Tem uma história muito interessante que as pessoas que ainda são daquela época contam, que, sabe a ânfora do Boticário, essas aqui que vocês veem aqui, ó, que foi como, basicamente, o Boticário começou? Começou com a ânfora por quê? Porque tinha uma quantidade mínima de frasco que tinha que ter, ele, como pequenininho que era, não podia ter, e o Silvio Santos, lá naquela época, que já queria entrar no mercado, desistiu, e a gente tinha esse frasco pronto que o Silvio Santos não quis. Então, a gente pediu a autorização do Silvio Santos, e aí foi esse frasco que o Boticário começou, né? Então, graças à desistência do Silvio Santos, o Miguel teve o frasco dele. Hoje, com a Jequiti, a gente atende também, ele ainda não desistiu. Aí, na década de 80, a Wheaton fez um grande concurso nacional para design de frascos. Por que a gente fez isso? Porque assim, você tinha um preconceito, porque essas indústrias queriam fazer só os frascos desenhados na França, o que era bom era o designer lá de fora, e a gente achava que não, que tinha gente de qualidade aqui. Então, a gente foi uma coisa inovadora na época, com prêmio em dinheiro, a gente dava um estágio também na premiação, e o frasco ia ser oferecido para esses clientes, e aí foi um sucesso. A gente recebeu cerca de 1000 projetos, e cerca de 20 desses projetos se tornaram frascos da nossa linha standard. Alguns deles são vendidos até hoje. Aqui, só para ilustrar, coloquei 2 exemplos de comunicação gráfica, porque eu falei, né, que a embalagem se confunde com todo, né? Você tem a comunicação gráfica, você tem o frasco, e você tem também o que se está comunicando, os valores daquela época, né? Entre a loura e a morena, do Gloss Store. Olha que coisa mais antiguinha, né? Quem não... não, foi um líder de mercado, era essa a comunicação. Então, se você comparar a comunicação daquela época com a comunicação de hoje, muda bastante, né? Bom, e hoje como é que acontece, né? Como eu também não sabia como era o público aqui, eu tenho um filminho que a gente vai passar agora. Esse filminho é bem curtinho, só para ter uma noção do processo de como faz o frasco de vidro, como é esse processo. E esse filminho foi feito porque a gente tem um museu da embalagem, né? A Isabela foi lá conhecer, e a gente fez para quem visita este acervo. Então, pode passar, depois eu volto a falar. Obrigada, Beto. Então, alguém tinha noção que era mais ou menos assim? Muito pouca gente tem noção. Então, como que é hoje? Hoje, se você comparar com o início do século, o processo de vidro, ele, na sua essência, não mudou muito. Mudou algumas coisas e algumas demandas que a gente tem. O desafio
e agora eu vou começar a falar um pouco de como que é ter esse DNA, o design introjetado no nosso dia a dia. O desafio é conciliar esse saber acumulado com as demandas e as perguntas a que a gente tem que dar uma resposta hoje. O nosso desafio é conciliar esses dois mundos. E a gente, então, todos os dias busca respostas para questões como essas aqui. Ó. A gente está diante de uma mão de obra complexa, você não vê a Universidade do Vidro, você não vê o material vidro em grade, até mesmo em cursos de design, né? Você tem, quando muito, o material cerâmica, né? Então, o vidro em si é um material que não é muito explorado. Você vê novas demandas, né? E que tipo de nova demanda? Você hoje, por exemplo, tem uma demanda de formas manuais em escala industrial. Vocês viram o tamanho daquelas máquinas, vocês podem imaginar as limitações que são inerentes ao processo. O processo é altamente dependente de tryouts. Não obstante essas questões objetivas, tudo isso tem que estar de acordo e caber dentro da estrutura de custo do produto. E também tudo isso tem que acontecer dentro do timing, né, que o cliente nos pede. Não dá para mudar a data de Natal, não dá para mudar a data de Ano Novo. E, além de tudo isso, a gente tem hoje um maior grau de incerteza, né? O que vale hoje não vale amanhã. Eu vou lançar mais ou menos produto, depende da minha confiança maior ou menor no mercado, né? E os desafios que a gente vê e que a gente pensa, eu, por exemplo, lá trabalhando com essa área de desenvolvimento de novos produtos, passa por 3 vertentes básicas: projeto, processo e pessoas. A gente acredita que, quando a gente pensa a questão do design, a gente tem que estar pensando nesse tripé, né? O design, quando eu falo projeto, é o produto em si, é o conceito que vai estar por trás desse produto, pensar o produto desde o início até o final, né? A estrutura de custo, a marca, com quem ele vai falar, a viabilidade técnica, a viabilidade para ele ser decorado ou não. Por exemplo, o transporte, se a gente pensar num cliente como a Avon, vai ter que chegar até as mais de 1 milhão de consultoras nas condições de estrada do Brasil, né? Enfim, o produto que vai dentro, que também é uma questão. Então, o projeto ele tem que ser pensado e muito discutido em todas essas fases. O desafio inicial é corporificar isso. Eu quero desenvolver o perfume com esses atributos para esse público. A partir daí já é o desafio. Que forma que eu vou dar para isso? Como vai ser a cara desse produto? E depois pensar no processo e depois pensar nas pessoas que vão estar lidando com esse processo. A Eaton é uma empresa de embalagem. E, como empresa de embalagem, ela é uma empresa que tem alguns cânones muito masculinos, né? E a ironia é que o mercado que a gente atua é um mercado muito feminino. Então, ficar nessa tensão entre o masculino e o feminino é um desafio também. Quando você, por exemplo, olha uma embalagem de perfume que você vê a sutileza, o design, o tom, e você vai falar lá com o supervisor de produção ou da área técnica que tem que lidar com aquelas máquinas pesadas, eles não entendem por que uma bolinha no frasco não é aceitável. Como assim não é aceitável, né? E aí, isso tudo leva a gente que tem que pensar o produto hoje e amanhã a olhar assim, em que eu vou investir, o que eu vou julgar como importante. Então, existem algumas implicações a partir da realidade que é dada pelo mercado mesmo. Quando eu sei, por exemplo, que eu tenho maior demanda por formas de inspiração manual ou de inspiração orgânica, eu sei que eu tenho que ter mais controles e mais pontos do vidro. Esse número maior de controles faz com que eu invista em automação de processo, mas eu posso, eventualmente, pensar em desinvestir
na vida útil do meu equipamento de molde, por exemplo. Porque, diferentemente de ontem, quando um produto era lançado e durava 20 anos, hoje o ciclo de vida do produto é isso. Eu ganhei um projeto hoje, amanhã já estou pensando no repacking desse projeto. É vida e morte todo dia. Em termos gerais, a gente pode apresentar 3 grandes tendências. Eu já falei de uma delas, que é essa demanda de forma manual, em escala industrial. Uma outra coisa que a gente percebe, é recente, e a gente nem chama mais de tendência, isso já está aí, né? Que é a invasão de cores. Né? O frasco antes tinha a tradição de ser incolor, quando muito um silk com um título, mas hoje você vê uma multiplicidade de cores. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo. Eu coloquei um exemplo aqui, que é o coffee. Eu peguei esse exemplo porque foi criado por um designer interno lá do Boticário, o Rogério, e ele é um tema brasileiro, que é o café, e você vê o frasco com cor, e aí ele fala do que ele se inspirou, né? A arte de tomar café, a colher de açúcar, o pires, tem uma matéria-prima na formulação que é extraída de uma fazenda de café no interior. Enfim, tudo isso a gente vê que a embalagem na indústria de perfumaria não tem o status só de conter, transportar e proteger. Ela se funde ao produto, né? Bom, como eu já falei também, um outro desafio que a gente tem é essa velocidade que o mercado nos imputa. Diferentemente dos outros mercados, que são voltados para grandes volumes, etc., no nosso mercado, a velocidade é de uma intensidade estonteante. Porque a velocidade, claro, impulsiona a rentabilidade, é tudo muito fugaz, e a gente nunca sabe quando vai criar um clássico, né? Mas clássicos são raros. Isso é verdade, infelizmente, né? E eu vou colocar aqui um número para vocês terem noção do que eu estou falando. Nos anos 70, essa foi a quantidade de lançamento anual que a gente teve. Isso aqui, quem me cedeu foi a Givaudan, não sei a fonte que ela teve. Nos 80, na década de 80, 135 lançamentos. Nos anos 90, 464. Só perfumaria fina, eu estou falando, só dessa categoria. Perfumaria fina feminina. 464 lançamentos. Quem quer dar um chute para o ano 2000? Para 2010? Alguém tem noção de quantos são? Tá, vamos lá ver. 2.251 lançamentos, dos quais 699 são edições limitadas, dos quais são 427 flankers. Então, assim, essa velocidade não dá mais para a gente ficar no mesmo ritmo. Antigamente, a gente gestava o projeto, né? Era um ano de convivência, e era quase uma relação afetiva com ele. Com essa velocidade é impossível. Né? Então, a gente tem que saber trabalhar muito rápido, saber trabalhar muito azeitado e propor coisas que vão ter uma viabilidade. Não adianta você ficar... Aliás, há 2 categorias de projetos lá na UITA. A gente trabalha naqueles projetos que a gente tem que fazer o bottom line acontecer, né, o budget de vendas, etc. Existem aqueles projetos que não são afetados por essa pressão de tempo, mas que são coisas que a gente quer desenvolver, são coisas que a gente quer agregar. E elas são dadas porque, hoje, o nosso mundo está menor. Então, se eu tenho um lançamento de produto lá fora, não vai demorar anos para chegar aqui. O pessoal que está vendo o produto aqui vai para as feiras lá fora, né? O Brasil é aqui, olha um evento como esse, né? Então, não tem mais isso de você ficar para trás. E, sei lá, se você pega um cliente global como a Avon é aqui, a Avon é a mesma em Nova York, é a mesma na Ásia. Então, você tem que ter a capacidade para estar desenvolvendo, né? Porque, senão, você fica fora do jogo. Só o último slide que eu não tinha posto, né? Hoje, então, a gente tem mais lançamentos em um ano do que nas 2 décadas. Olha, isso é um horror, não? Em um ano, a gente lança mais produto do que em 20 anos.
se a gente considerar a década de 70 e 90. Bom, e aqui esse é meu último slide. Então, eu queria dizer assim, que a embalagem ela tem essa força de um ícone no nosso cotidiano, porque, como eu já disse, ela incorpora ideais, valores, mitos, e ela, muitas vezes, reflete a identidade e a ideologia de uma época, de uma sociedade. Então, eu coloquei essas duas imagens, né, uma imagem de cinema nos anos 20, né, e uma imagem aqui de uma comunicação onde a incerteza é presente, a necessidade do controle está nas minhas mãos, é presente e refletida na embalagem. Então, quando eu falo de design, eu falo de um design que consiga ler no tempo os sinais e os valores que a sociedade compra e troca. Né? Isso que é difícil a gente achar num profissional hoje. A pessoa que seja capaz de criar conceitos que signifiquem, e, não obstante criar conceitos que signifiquem, conceitos que sejam viáveis em escala industrial e que causem emoção e conexão com a marca. Esse é um tripé importante da gente perseguir. E, se vocês me perguntarem como que é o design ferramenta estratégica na Wheaton, ela menos do que formalizada, menos do que ferramenta, ela é uma atitude. Ela é uma atitude que se abre, por exemplo, para o diálogo, ela é uma atitude que se abre para entender a cadeia como um todo e não só o pedacinho, né, que é o vidro, porque o perfume tem a tampa, tem o cartucho, tem o transporte. Ela é um pensamento que, ao investir, ela tenta pensar, como eu falei, toda essa cadeia, né, que vai. E acho que a gente também tem uma atitude de humildade de aprender com o que se nos vem. E isso a gente tenta colocar tanto com os técnicos como as pessoas mais criativas. Então, era isso que eu queria colocar. Agora eu abro aqui para perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta, cá estou eu. Muito obrigada.